que significa tomar pai e mãe dentro da constelação familiar? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Olá, meu nome é Sandra Costa, este é o programa Universo Holístico e hoje eu quero conversar com você sobre o que significa tomar pai e mãe dentro da visão sistêmica da constelação familiar. É importante deixar claro que para a constelação familiar, antes de existir o pai e a mãe, existe um homem e uma mulher. E que por alguma razão eles se encontram, nem que seja uma única vez na vida, para poder formar um casal e a partir desta formação de casal conceber uma criança. Essa criança ela vai receber 50% de DNA do pai, 50% de DNA da mãe. E esse DNA não é só o DNA biológico que vai dar cor de cabelo, cor de olho, cor de pele. É um DNA de memória celular, ou seja, todo o DNA da ancestralidade deste homem e desta mulher, deste casal, foi transmitido para esta criança. Portanto, na visão da constelação familiar, não importa se houve apenas um encontro, uma única vez e essa pessoa engravidou. Não importa se a forma como esse homem e essa mulher se conheceram e essa criança foi concebida. Para a constelação familiar, este encontro que gerou um outro ser, ele deveria acontecer e esta criança tem os pais certos para ela, mesmo que esses pais não fiquem com ela depois que ela nasceu, que ela não os conheça, que eles não cuidem dela, que eles não a nutram, que eles não a amem, que eles não ofereçam todo o acolhimento que ela precisa. Porque são os pais certos biologicamente falando, porque ela herda de cada um deles 50% de cada um. E ela só pode ser inteira e só pode ser ela mesma exatamente porque ela é 50% pai e 50% mãe. Porque se ela tivesse um outro pai ou uma outra mãe, não seria ela não teria essa identidade, seria uma outra pessoa, uma outra versão. Então, quando nós falamos através da constelação da necessidade de se tomar pai e mãe, nós queremos dizer que é necessário que você assuma esse DNA que você tem e respeite essa força e faça dessa força a força de vitalidade para a sua vida. Daí você pode dizer assim, mas eu tive um pai que me espancava quando eu era pequena, eu tive uma mãe que me abandonou. Eu sinto muito, porque essa foi a sua vida, essa foi a sua realidade. Mas você tem no seu DNA, como eu disse, essa força desse pai e dessa mãe. A gente diz que um pai e uma mãe, eles só dão o que eles podem dar. Então eu tenho que dizer assim, eu sinto muito se o teu pai te espancava, eu sinto muito se a tua mãe te batia, eu sinto muito se tua mãe não pôde cuidar de você, ela só te deu a luz e te abandonou em algum lugar. Foi o máximo que eles puderam dar. E através da visão da constelação familiar, a gente pode ir mais profundamente. Porque se nós olharmos para a história dessa família, talvez nós podemos entender o porquê que esse pai agiu dessa forma ou essa mãe agiu também dessa maneira. Porque provavelmente o que nós vamos encontrar é uma repetição de padrão. Talvez eles deram até um pouquinho mais do que receberam dos pais deles. E assim a gente vai mantendo a vida, sempre dando um pouquinho além do que nós recebemos. Mas é necessário que a gente olhe para essa história que antecede a sua e entenda que o máximo que eles podiam dar, eles deram. E sabe qual é o máximo que eles podiam dar? A vida. Porque a vida é o maior bem que nós podemos receber. Então você está vivo aqui hoje porque este homem e esta mulher formaram um casal, se encontraram e te conceberam. Então só por eles terem te dado a vida, você deveria ser grato. A gente sempre fala que tudo o que vem depois da vida é um presente. Então é bônus, é bonificação, é vantagem. Porque o máximo que eles podiam fazer, eles fizeram, que era te conceber. Então só por isso você tem que ter gratidão a esses pais, independente da sua história. Pode ser muito difícil muitas vezes? Sim, pode ser muito difícil muitas vezes. Pode ser que você tenha uma história muito traumática, muito dolorosa e que seja difícil fazer esse movimento. Mas daí é um exercício que você pode fazer um pouquinho a cada dia, para poder entender a sua vida e agradecer pelo fato de você estar vivo e dar sequência
para essa ancestralidade toda, porque você está honrando os seus descendentes quando você toma essa vida desse pai e dessa mãe e agradece pelo fato de estar vivo. E aqui eu não estou falando de que você precisa perdoar pai e mãe, não é perdão de maneira alguma, porque cada história é uma história, cada vida é uma vida, cada situação é uma situação e cada sistema familiar é um sistema familiar. Então o que eu estou dizendo é a necessidade de que para você ser completo na sua vida, você precisa olhar para esse pai, para essa mãe e agradecer. Quando eu digo olhar para esse pai e para essa mãe, não significa que você tem que ir lá e olhar na cara dos dois. Não. Porque pode ser que você hoje nem fale com seus pais, pode ser que você não os conheça, pode ser que seus pais nem estejam mais vivos. Mas é você imaginá-los na sua frente e falar, eu agradeço pela vida. Mas essa gratidão tem que vir aqui, ó, do fundo do coração, para que você possa fazer essa... se energizar, eu diria, se recarregar e ficar inteiro, porque nós só ficamos inteiros quando olhamos para essa nossa ancestralidade e dizemos, sim, a história de vocês foi assim e a minha história também. Eu agradeço pela vida que me deram, eu farei algo de bom com ela. Dentro da constelação familiar, nós trabalhamos muito com as frases de cura. Então essa é uma excelente frase de cura para se fazer em gratidão pela vida que você recebeu dos seus pais, independente da história que você tenha com eles e da sua história. É importante lembrar também que quando a criança está ferida, a nossa criança interna está ferida, é preciso acolher essa criança interna. E é preciso que a gente dê todo esse amor, todo esse carinho que muitas vezes ficou na expectativa de que o pai ou a mãe nutrisse. Mas como eu disse, às vezes é a criança interna que está ferida e ela fica esperando que esse pai e que essa mãe nutram. E talvez esse pai e essa mãe não possam fazer isso porque eles já deram o máximo que eles podiam. E quando a gente aceita isso, e daí aquela famosa frase, aceita que dói menos, né? Quando a gente aceita isso, que os pais deram o máximo que eles podiam, e o máximo que eles podiam foi a vida, e tudo que veio depois foi bonificação, fica muito mais fácil a gente seguir para a nossa vida com leveza, estando no nosso lugar. Se você quiser saber a respeito desse assunto ou quiser conversar um pouquinho mais profundamente, entre em contato através das nossas redes sociais, manda uma mensagem via WhatsApp. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Semana que vem eu volto com mais informações.